Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, oramos te pedindo, dai-nos sabedoria e entendimento da sua palavra. Estamos diante dela, o livro que nós temos como sagrado, palavra do Senhor. Pedimos ao Senhor, fala conosco nessa manhã, pois nós queremos ouvir tua voz, sermos direcionados pelo Senhor. Te agradecemos por essa série, Pai, sobre a família, no qual nós temos nos alimentado e aprendido a sermos direcionados pelo Senhor no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Portanto, Pai, não permita sermos vencidos do cansaço, da distração, por quem quer que seja que andar ou falar no nosso meio, mas que todos nós tenhamos o temor e a reverência pela Tua palavra. Oramos isso no nome de Jesus, te pedindo, fala conosco nessa manhã. Abra os nossos ouvidos, quebranta nossos corações ao ouvirmos amorosamente a Tua palavra. Que o Senhor possa nos exortar, que o Senhor possa abrir nossos olhos e que, acima de tudo, nós possamos sair daqui não somente ouvintes, mas praticantes da Sua palavra. Oramos isso no nome de Jesus. E aqueles que creem digam amém. Amém. Glória a Deus, igreja. Louvado seja Deus. Capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Vou ler de novo o versículo 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Glória a Deus. Até aqui a nossa leitura e depois nós vamos nos debruçar sobre mais capítulos, livros e versículos durante o texto. Glória a Deus, igreja. Irmãos, todos bem sabem, nós estamos vivendo aí essa série, Essa série no qual nós temos colocado diante de Deus, nos sermões, a nossa família. E aprendido na palavra de Deus o que Deus tem para nós vivermos como família. E hoje nós vamos falar sobre filhos. E o tema é filhos para a glória de quem? Filho para a glória de Deus. Às vezes nós temos um entendimento, quando se trata sobre filhos, que somente aqueles que têm filhos têm a compreensão e sabem o que verdadeiramente passa com seus filhos, ou sabem o que verdadeiramente deve ensinar para os seus filhos. E quando vem um conselho de fora, talvez a pessoa diz assim: não, você não sabe, você não tem filho, você não tem filha, você não pode dizer nada. Pois então, eu quero te dizer nessa manhã que a palavra do Senhor vai além do que eu acho, do que você acha, e do que as pessoas podem opinar ou dar um bom conselho a você, que você dê aos seus filhos ou aos seus netos e assim por diante. A palavra do Senhor nos ensina, irmãos, a criarmos ou a direcionarmos filhos no Senhor, não nas nossas próprias experiências. Pois os irmãos bem sabem que se vocês forem lembrar e ter o entendimento, se você quer o que talvez você teve experiência com o seu pai ou com sua mãe para o seu filho, muitos de nós talvez vamos falar assim, tal sentido do meu pai, tal forma do meu pai ser, eu desejo para o meu filho, mas tal forma e tal jeito que ele foi assim, em tal época, eu não quero isso para o meu filho. Assim vocês pensam. Eu acredito que vocês tenham exemplos que vocês querem que seus filhos sigam dos seus pais, ou você mesmo como pai, ou você mesma como mãe, tem exemplos que vocês querem que seus filhos sigam. Mas tem lado seu, mãe, tem lado seu, pai, que você não quer que seus filhos venham seguir, que vocês não querem que seus filhos venham praticar, que talvez dores de cabeça que vocês deram aos seus pais, vocês não querem que seus filhos lhe deem. Então a palavra do Senhor, ela junta tudo numa sacola só. E como num funil depois sendo lançado, a palavra do Senhor, no final deste funil, tem direcionamento para a minha vida e para a sua vida, para as nossas famílias e filhos, direto de Deus para as nossas vidas. Não dos terceiros, não daqueles que acham que o que deve ser feito, mas direcionamento direto da palavra de quem? De Deus. E se cumprirmos, seremos felizes. É bênção de Deus.
A palavra do Senhor está nos dizendo que é bênção de Deus a obediência de pais para com os filhos. A palavra do Senhor está nos dizendo que é bênção de Deus filhos que honram os seus pais. A palavra do Senhor está nos dizendo que é bênção de Deus para pais que não irritam seus filhos, mas que criam seus filhos no caminho do Senhor. Quem diria que pais irritam os filhos? Quem diria, no alto da conjuntura, você dizer que você como pai, você como mãe vai irritar seu filho? Não, o pai e a mãe estão acima do bem e do mal. A sociedade trata o pai e a mãe como se estivessem acima do bem e do quê? Mas nós sabemos que não é bem assim. Durante criações de filhos, a gente vê durante a jornada de suas vidas que muitos filhos têm maus exemplos dos seus pais a contar. Muitos filhos têm rejeição aos seus pais até os dias de hoje. Por quê? Porque lembram de tal figura, lembram de tal momento, lembram de tal acontecimento que falam, não quero nem ver meu pai pintado de ouro, não quero nem ver minha mãe pintada de ouro, não quero. Pessoas que tiveram essa rejeição no passado. E pensam que no tempo presente, por se quererem, aliás, se vierem a querer ter uma família, falam assim, não quero não, porque eu sofri muito, meu pai fez isso comigo, jamais eu vou ser um pai assim para o meu filho. Ou em contrapartida, outros abrem o leque dizendo assim, não, o que eu não pude ter, eu vou fazer de tudo para que os meus filhos tenham. A palavra do Senhor também tem alertas para nós contra isso. A palavra do Senhor tem para nós também alertas, irmãos, que o castigar, que o disciplinar, como nós imaginamos que isso não deva existir na nossa geração em pleno século XXI, a palavra do Senhor sendo atual nos dias de hoje, sempre sendo atual, em tempos, sempre ela será atual, a palavra do Senhor diz que é necessário o castigo. Porque Deus como Pai, Ele castiga nós como filhos. E Ele tem a capacidade de nos ensinar por meio da palavra dEle que Ele nos castiga e nos direciona por amor. Que Ele nos disciplina como um pai que ama os seus filhos. Por que sendo pais, sendo mães, nós não podemos disciplinar filhos e filhas e ensiná-los? Mas nos dias de hoje, irmãos, o silêncio de um filho é obtido com um tablet ou um celular. Nós tivemos aí no ano 2021, saiu um comercial muito famoso e dominou a internet esse comercial, de uma mulher em dores de parto e os médicos ali fazendo o parto daquela mulher. Daqui a pouco sai uma criança do ventre daquela mulher e essa criança sai correndo pelo hospital e na mão daquela criança tem um tablet maior que ela. E aquilo ali estava mostrando-se como serão as crianças do futuro. O silêncio e a educação das crianças serão não transmitidas pelos pais, mas serão transmitidas por um tablet. E aí logo aquele canalzinho do YouTube vai ensinar seu filho, vai ensinar sua filha, vai ensinar seu neto, vai ensinar sua neta. E quando você se surpreender, não vai ser só os ouvidos, porque a criança é algo interessante. A criança aprende brincando. Brincando, ela pode estar lá do outro lado da rua brincando de boneca, de carrinho, do que for lá do outro lado da rua. Você estiver falando aqui, ela está ouvindo. E está ouvindo nitidamente. Interessante a criança. Mas a palavra do Senhor vai nos ensinar que existe a prática dos pais na vida dos filhos para discipliná-los, para orientá-los, para ensiná-los. A palavra do Senhor vai nos ensinar que o aborrecimento na vida dos filhos é possível vir direto dos pais. Então, irmãos, nessa série nós temos mergulhado para aprendermos o que é uma família para a glória de quem? De Deus. E talvez ao final dessa série você possa pensar assim, mas e se meu filho, ou se minha filha, ou se eu como marido, ou se eu como esposa, não ter atitudes do que condiz a palavra de Deus? Não se esqueça disso. As sementes foram plantadas. As sementes foram o quê? E no devido tempo ela vai dar seu fruto. Ela vai dar seu fruto ensinando o que é bom ou o que é ruim. No seu devido o quê? Tempo. Por isso é precioso nós nos debruçarmos sobre a palavra de Deus para aprendermos. Então nós vamos aí aos textos e vamos nos debruçar. Preste muita atenção que você possa, que nós possamos ser abençoados pela palavra do Senhor que ela tem para nos dizer. Vamos ao versículo 1 então do texto, lá. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Vamos entender isso. Obediência. Poxa, obediência a tudo. E talvez quando se fala sobre obediência na família, ou quando um pai, uma mãe se dirige ao seu filho com um tratado de obediência, pensa-se que o filho deve obedecer em tudo. Mas há coisas que os pais vão dizer aos seus filhos que os filhos não vão obedecer, porque não é algo justo. Mas aí você diz assim, mas pastor, o pai e o filho não querem o mal do seu filho. Jesus disse isso. Pela palavra de Deus, ele dizendo, até vós que sois maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos. Se um filho seu te pedir pão, você não vai dar pedra.
Não foi o que Jesus disse? Jesus disse isso. O pai sempre quer o bem para com o filho. Mas aqui a instrução do Senhor no livro de Efésios, quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, ele vai dizer: filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Os filhos devem obediência aos seus pais, uma vez que são convertidos a Cristo, uma vez que são convertidos a quem, irmãos? A Cristo. Os seus filhos devem filtrar a obediência aos seus pais diante de Deus primeiro. Porque muitas das vezes o querer do pai para com um filho não é o que agrada a quem? Você pode se surpreender com isso ou não. Nos tempos, eu posso dizer nos tempos primórdios? Não, vamos dizer no tempo dos primórdios. Mas há anos atrás era normal os pais, para ter a virilidade dos seus filhos homens, levarem ele, eu não vou falar a palavra de baixo calão aqui, mas levarem num bordel para dizer que seus filhos eram o quê? Fala, gente! Homem! Isso é o que agrada a Deus? Então, veja que não se deve obediência a isso. Por isso que a palavra do Senhor ela é bem clara, que é obedecer no Senhor. Por isso que quando você for exigir obediência dos seus filhos, você deve ver se condiz com a palavra de Deus o que você exige dos seus filhos. Porque não pode ser algo que vem da sua cabeça. Algo que somente dê um estralado aqui, ou então, porque eu sou seu pai, menino? Porque eu sou seu pai, menina? Não, agora você está no Senhor. Agora não é ordem, agora é o amor que reina sobre a sua vida. Agora tudo tem que ser banhado no amor. A atenção do seu filho, a atenção da sua filha, não deve ser debaixo do medo, mas deve ser debaixo do que é o quê? O amor. A graça do Senhor que alcançou a sua vida, que alcançou nossas vidas, devem trazer aos seus filhos a clareza do que é eles obedecerem a você no Senhor. Porque você é obediente a Deus, você vive a palavra de Deus na sua vida, então os seus filhos vão filtrar sua vida, vão filtrar suas atitudes em quem primeiro? No Senhor. Mas irmãos, nós vivemos tempos onde muitos pais vivem uma vida diante de Deus tão pesada que os seus filhos não vão querer vir para a igreja mais. Porque o ir para a igreja para os pais já é um peso. O ir para a igreja para os pais já é uma coisa que, estou cansado hoje. Trabalhei demais, ou então ir para de novo ir para o culto, é que é longe, não sei, alguma coisa no qual você não se interessa tanto a estar num culto. Não se esqueça, os seus filhos aprendem, eles observam. E diante disso, você acha que eles vão querer estar num culto? Você acha que eles vão querer, diante de vir a um culto, a premissa de que o pai e a mãe devem dar um exemplo? De amar a Deus sobre todas as... E virem, e fazerem. Mas muitas das vezes, irmãos, nós deixamos muitas coisas de lado. E nessa sacola de deixar muitas coisas de lado, vai também Deus, vai também o culto. E quando eu tenho um tempo, eu vou. Meu filho vai fazer a mesma coisa. Minha filha vai fazer a mesma coisa. Mas se nós levarmos esse legado aos filhos e filhas, eles vão se lembrar que os pais temem ao Senhor. Que o motivo dos pais temerem ao Senhor é o motivo do qual eles hoje buscam a Deus. Eu já ouvi da boca de alguns filhos dizendo: olha, meu pai, minha mãe tinha muita fé em Deus, me ensinou no caminho do Senhor. Hoje eu estou no caminho do Senhor. Hoje eu busco a Deus. Hoje eu tenho o Senhor como meu único e suficiente Salvador por causa do meu pai. Mas olha, quando ele era vivo, quando ela era viva, eu nem queria saber de Deus. Meu negócio era balada, meu negócio era meus amigos, minhas amigas. Mas olha, com o passar do tempo, as palavras que meu pai, as palavras que minha mãe me ensinou, hoje eu tenho visto na minha vida acontecer. Então, irmão, saiba que a vida sua diante dos seus filhos é um plantio constantemente, irmãos. É um plantio tanto para o bem quanto para o mal. Você entende isso? Nós podemos ter uma colheita abençoada para com a vida dos filhos, ou podemos ter uma colheita amaldiçoada, por causa dos frutos que plantamos. Porque saiba que nesta manhã talvez você desejaria ter seus filhos aqui para ouvirem essa palavra, mas o Senhor escolheu você para estar aqui nessa manhã para ouvir essa palavra, porque você tem bênção de Deus para direcionar aos seus filhos. Quão poderosa é a oração de um pai e de uma mãe por filhos. Quão poderoso é as palavras de um pai e de uma mãe dizendo: que Deus te abençoe, meu filho. Quando o filho, ainda não sei se hoje acho que isso é raro, bença pai, bença mãe. Ou então quando a filha faz um esforço para ouvir do pai e da mãe: Deus te abençoe, meu filho.
Ou quando um filho e uma filha faz um esforço. Ou então quando um pai, quando a mãe faz um esforço para dizer, meu filho, eu te amo. Nem que seja ligar. Fala, ó, estou te ligando para dizer que eu te amo. Mas as atitudes, irmãos, estão sendo mais evidentes do que as palavras. E nós precisamos ter um equilíbrio, precisa ter na família palavras, precisa ter na família conversa, e seu filho precisa ouvir, sua filha precisa ouvir que você ama eles. E as atitudes também precisam demonstrar isso, porque, volto a repetir, é um plantio constante. É um plantio constante. Então, para que nós como filhos possamos obedecer os nossos pais, o Senhor precisa estar diante disso. Então saiba que o seu filho e sua filha vai poder te obedecer, irmãos, você no Senhor. Esteja no Senhor. Porque muitas das vezes você vai falar e o seu filho vai dizer, mas você não faz. Ó, eu estou falando para você ser assim. Você não é. Eu estou falando para você ser assado, minha filha. Mas mãe, você não foi. Você não é. Filhos, obedeçam seus pais agora em quem? No Senhor. Mas talvez você diz, mas pastor, eu perdi tempo, eu não conhecia a Deus, eu não tinha esse entendimento. Você não perdeu tempo. O calendário de Deus é diferente do nosso. Há tempo ainda de você praticar e viver. Você não perdeu tempo. Não tem tempo jogado fora, porque uma vida memorável diante da nossa família pode ficar marcado para o resto da vida. Uma vida memorável. Você como pai, você como mãe, avô, avó, você pode viver uma vida memorável diante dos seus. Para que fique registrado no coração deles. Para que nem as fotos e os quadros que você tem na sua casa, que representa algum dia, alguma data, possa significar tanto que os seus exemplos, que as suas atitudes. Porque com essa questão de forma e linguajar de amor, a minha forma de amar é essa, o meu jeito de amar é esse, muitas das vezes a gente está perdendo a nossa identidade com isso. Não tem erro em você amar do seu jeito, não tem erro em você amar da sua forma, mas muitas das vezes o amar do seu jeito não é o jeito que condiz com a palavra de quem? De Deus. Por exemplo, no último domingo nós lemos que o marido deve honrar a sua o quê? Esposa. Honrar é colocar o quê? Acima. E hoje nós estamos lendo que os filhos devem honrar a seus pais. Honrar é também colocar o quê? Acima. Mas não acima de Deus. Não acima de quem? Mas muitas das vezes os filhos para com seus pais são os reizinhos dos corações dos seus pais. É os reizinhos do coração do pai e da mãe. A vida do pai e da mãe é em função dos filhos. Não, a sua vida mãe, a sua vida pai tem que ser em função do seu casamento, depois para os seus filhos. Primeiro é seu casamento. Primeiro você dá, desculpe os pesos das palavras, primeiro você dá das tripas o coração pelo seu casamento. Depois você deságua nos seus filhos. Porque seus filhos vão criar, ó, e vão voar, meu caro. Mas as sementes plantadas, as sementes lançadas na terra do coração dos seus filhos, vão germinar, vão gerar fruto. Você estando vivo ou não, vai germinar, vai gerar fruto. Mas se você fazer dos seus filhos hoje o reizinho do coração de vocês, meu caro, não dá certo. Não dá certo. Então, filhos, obedeçam seus pais, obedeçam, sim, obediência. Mas obediência, a palavra do Senhor não está dizendo que é uma obediência cega. A palavra do Senhor está dizendo que é uma obediência no Senhor. Então, logo filha, entenda, seu casamento é seu. Ah, mas eu tenho pai, eu tenho mãe que opinam no meu casamento. Pega o que é bom. Vou conversar com meu pai, vou conversar com a minha mãe sobre o meu casamento, pastor. Vá com uma peneira do lado direito e vá com uma peneira do lado o quê? Para peneirar tudo que você vai ouvir. Porque é seu casamento. É sua vida agora. E você deve honrá-los, sendo fiel a seu marido, a sua esposa, a seus filhos, honrá-los, para que o seu pai e sua mãe possam dizer, ó, meu filho, minha filha é um pai, é uma mãe, o quê? Ó, abençoado. Porque os pais pensam que os filhos honrar eles é dar tudo para os pais. E não é assim. Não é assim. A palavra do Senhor não diz isso. Nós vamos ver o que a palavra do Senhor diz a respeito disso logo mais. Então, obediência, filhos, nós devemos ser obedientes aos nossos pais. Tendo eles a idade que for. Sendo eles gagá ou não, como muitos de nós. Ah, você está gagá, mas você está maluco. Não, filtra o que eles falam.
Filtra o que eles falam. Não é retrógrado o que o seu pai fala, não é retrógrado o que a sua mãe fala, ou seja, não está ultrapassado, tem sentido. Já viveram mais que nós, então tem sentido, tem equilíbrio para ouvi-los. Porém, não seja cego. Coloque o Senhor no que você ouve, no que você vê nos seus pais. Porque o que tem de casamento, irmãos, aonde o que o pai fala vira lei dentro de um casamento e destrói casamento. O que tem casamento, irmãos, que o que a mãe fala vira lei e destrói casamentos. Pondere, tenha equilíbrio. Porque a obediência não é cega. A obediência não é o quê? Vou ler de novo. Filhos, obedeçam seus pais de quem? O Senhor. E nós temos aqui geração de pais e filhos. Todo mundo, quem é filho aqui? Você é filho. Todos nós somos filhos. Pais presentes ou não. Mas, acima de tudo, nós somos filhos de quem? De Deus. E a Ele. Uma vez que eu obedeço e sou fiel a Deus, eu vou ser fiel e vou obedecer meus pais. Então, entenda, a obediência dos seus filhos a você, ela não vai ser cega. Ela sempre vai passar por um crivo. E no século 21, irmãos, o que mais está latente chama-se exemplo. Diga essa palavra, exemplo. Dorme não, pelo amor de Deus. Exemplo. A vida sua para com a vida do seu filho passa por esse crivo, exemplo. Eles vão observar você em tudo. Eles vão observar você e nunca é tarde. Nunca é tarde, irmão. Nunca é tarde, irmã. Porque o que vai ficar na memória, o que vai ficar registrado é o que é bom. O que é ruim vai ser lembrado durante alguns segundos, mas o que é bom vai ser falado, muito tempo. Porque o que é bom não cabe numa foto. O que é bom não cabe num vídeo. O que é bom não cabe num quadro na parede. É experiência, é ser vivido, é ser tocado, é ser amado. Falar, nossa, que delícia isso, que bom viver isso. É isso. E continuamos. Diz aí, pois isso é justo. É o que, gente? A obediência é algo que diante de Deus? Justo. É justo obedecermos, é justo vivermos para a glória de Deus isso. Segundo, versículo 2, honre seu pai e o quê? E sua mãe, filhos. Ainda está dizendo assim, honre eles. É o primeiro o quê? Mandamento com o quê? Com promessa. Tem bênção para os filhos que honram seus pais. E sabe como você honra seu pai, filho? Filha, sabe como você honra sua mãe? Filho, filha. Sabe como você honra? Sendo melhor que eles. Sendo melhor que eles. Mas não melhor na ambição, no egoísmo, na vaidade de orgulho, não. Melhor que eu digo é se aprimorando e o que eles fizeram de bom para vocês fazerem de melhor ainda para a vida. Sendo melhores em tudo que vocês fizerem. Sendo verdadeiros pais. Verdadeiras mães que honrem a Deus. E honrar é você também assisти-los. Assisti-los na velhice deles. Veja o que a palavra do Senhor fala a respeito de nós, de nós sermos pessoas que cuidam dos nossos pais no tempo da velhice deles. Porque é de costume, por exemplo, em muitos lugares, deixar num asilo. Não tem o tempo. Vamos dar um jeito, vamos botar alguém para cuidar, vamos fazer alguma coisa, porque minha vida é muito corrida, sua vida é muito corrida, vamos. Não, é honra, é mandamento de Deus. Você pode colocar no hotel, mas esses dias eu fui, nos aplicativos eu fui a um prédio, que eu pensava que era um prédio residencial. Não, mas é um asilo. Nossa, é fenomenal. E a pessoa que estava lá tinha deixado a irmã mais velha lá. Falou, não, aqui eu pago mais de R$5.000, mas minha irmã é bem cuidada. Eu falei assim, mas e os filhos? Um está em tal lugar, outra está em tal lugar. Olha que geração. A mãe carrega 9 meses, o pai se estribucha de trabalhar para cuidar, e depois vamos jogar no asilo, nosso pai, nossa mãe. Mas a palavra do Senhor diz que é honra cuidar. A palavra do Senhor diz que é o quê? Mas plante isso, pai. Plante isso, mãe. Traga seus filhos para perto, para que eles amem estar ao redor de vocês. Porque na velhice, eles vão estar do lado de vocês. Olha o que diz a palavra do Senhor, Provérbios 17, versículo 6. Olha o que diz aí.
Honrem em tudo. Provérbios, não, é Provérbios, homem de Deus. Provérbios está lá no slide já. Pode pôr aí, por gentileza. Isso, olha lá. Provérbios capítulo 17, versículo 6. Se você quiser anotar, você pode anotar. Filhos dos filhos. Os filhos de quem? Dos filhos. São uma coroa para quem? Ó, que bênção. O filho dos filhos são uma coroa para os idosos. E os pais são o quê? O orgulho dos seus. Então é uma ação mútua. Não é joga para lá e deixa ele, não. Então os pais são o orgulho dos filhos, porque fazem, dão exemplo, vivem vida de pais e mães honrados no Senhor. E os filhos dos filhos, ou seja, os netos também honram os pais dos pais. Seja de ambas as partes, do pai por parte de mãe, do pai por parte de pai, de mãe, e assim por diante. Mas a honra, a bênção de Deus para isso, irmãos. A honra e a bênção de quem? De Deus para isso. Mas veja que é tudo no Senhor. Então, ou seja, não há atitudes de minha mãe e de meu pai que vá mudar meu casamento. Eu pego os bons conselhos. Que agora você vive sua vida, você é maduro, você é madura, você está no Senhor. Filtre. Porém, não deixe de ser um filho honrado. Não deixe de ser uma filha honrada. Pais, não deixe de ser pais o quê? Honrados para os seus filhos. Glória a Deus. Por isso não joga no asilo, não. Cuida, ama. Vai ser difícil. Alzheimer, não sei quantas doenças afligem nós. Jesus disse para Pedro assim: Pedro, hoje você faz de tudo. Mas haverá um tempo que você vai precisar ser carregado e guiado pelos outros. Hoje você faz de tudo, pai. Hoje você faz de tudo, mãe. Mas haverá um tempo que você vai ter que ser guiado e carregado pelos outros. Não tenha vergonha disso. Às vezes, a dureza do coração dos pais é tão grande. Não quero depender de ninguém. Se possível for que eu morra logo para não dar dor de cabeça. Não. Viva ditosa velhice. Viva ditosa o quê? Ditosa velhice. Viva ditosa velhice. Queira morrer logo, não. Você quer morrer logo? Amém, irmãos? Vamos continuar? Vamos continuar? Porque é mandamento com promessa, então. É promessa de Deus. Você vai ser abençoado. Honre seus pais, obedeça-os. Faça, mas sempre com o quê? Com filtro, né? Tem esse entendimento. Vamos lá, versículo 3. A fim de que corra o quê? Tudo corra bem. E você tenha vida longa na terra. Então por que você quer morrer cedo? Então comece a abençoar, a orar pelos seus pais, suas mães. Mas, pastor, e se meus pais, minha mãe não deram exemplo? Se meus pais não deram exemplo de vida, ore por eles. Talvez você tenha traumas, carregando esses traumas até o dia de hoje. Mas ore por eles, perdoe em seu coração. E se possível for, quando precisarem, estenda a mão a eles. Glória a Deus. Continuamos, a fim de que tudo corra bem na minha e na sua vida. Amém, gente? Para que nós tenhamos vida o quê? Agora nós vamos partindo para o final. Versículo 4. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução de vocês, dos avós, dos conselheiros, professor da professora, do vizinho da vizinha, do tio da tia, padrinho, madrinha. Não, criem segundo a instrução e o conselho no Senhor. Talvez hoje você pode pensar: pastor, eu errei muito com meu filho, errei muito com a minha filha. Há tempo de consertar. Pastor, eu tenho errado muito ainda. Há tempo de consertar. Mas pastor, é possível os pais irritar seus filhos? É. Irmãos, deixa eu conversar com você sobre trocas de geração, troca de cultura. Talvez isso talvez isso possa fazer nós nessa manhã sairmos de uma bolha. Entenda, não existe só o seu mundo. Não existe só o seu mundo. Não existe só sua sabedoria. Não existe só o seu jeito de aprender a vida, pai. Não existe só o seu jeito de aprender a vida, mãe. Nós estamos em pleno século 21, as coisas mudaram, as situações mudaram. Logo, até o linguajar dos seus filhos mudaram. Até o linguajar deles. É geração diferente. A cabeça é o quê? Outra.
Você vê criancinha, ó, pequenininha. Esse dia eu vi um pequenininho, devia ter uns 2 anos, atrás no carro. Me dá aqui, vó. Me dá aqui, vó. Eu falei, meu Deus, que você está brigando com a vó? Quando eu olho no retrovisor, o celular. Vou trocar para a senhora. Ai, vó, você tem que aprender a mexer no celular, vó. Extraordinário. Mexeu de cima a baixo no celular, arrumou e deu, papai. Mas enfim, são outras gerações. A gente precisa sair da nossa bolha e entender que há um mundo ao nosso redor, onde eles estão mais antenados às vezes que a gente. Às vezes, com um linguajar mais aprimorado, eles estão anos-luz na nossa frente. No pensar, no falar, no agir. Esses dias, um rapaz conversando comigo por telefone, um irmão que congrega conosco em São Paulo, pastor, poxa, me desculpa, pastor, está chamando o senhor de cara. Eu estou chamando o senhor de cara sempre, né? Eu estou te ligando para avisar. Me desculpa, é porque eu falei, não, é cultural, é normal. Sou homem também, cara, é normal. Mas ele falou, não, me desculpa, eu estou chamando o senhor de cara toda hora, o cara. Mas a gente precisa sair da bolha e entender que as gerações são outras. As roupas vai ser outra. Umas calças que é lá embaixo, já viu as calças que é lá embaixo assim? Você já viu essas calças? Hã? É isso, é cabelo azul, verde, amarelo. É isso. É a marquinha aqui do lado. Vai fazer o quê? Mas a essência do que está dentro, isso pode ser mudado e transformado, irmãos. A essência do que está dentro. O que está fora pode ser mudado a qualquer momento, mas o que está dentro pode ser transformado para uma nova geração, uma nova transformação. Então, quando a palavra do Senhor está dizendo, pai, não irritem seus filhos, é porque às vezes a gente não compreende o que eles querem dizer. Às vezes a gente não compreende o que eles querem dizer no silêncio deles, com as novas amizades deles. Aí o que a gente faz? A gente prefere deixar. Deixa. Ou então a gente prefere falar assim, não, meus filhos vão ter tudo que eu nunca tive. Não, está errado também. Você tem que estar infiltrado na vida do seu filho e da sua filha. Você tem que estar o quê, gente? Infiltrado. Infiltrado. Veja o que diz em Provérbios, capítulo 22, versículo 15. Não precisa abrir, vai aparecer no telão. Veja. Provérbios, capítulo 22, versículo 15, diz assim: a insensatez está ligada ao coração do quê? Que a criança faz as coisas sem o quê? Ela é criança, ela vai fazer, sem pensar. Mas a vara da disciplina, o quê? Livrará dela. Correção. Está sendo gravado o sermão de hoje, mas entenda bem, para a gente não tomar bloco do YouTube. Existe uma lei no nosso país que é contra a repreensão dos filhos na base das palmas. Vocês entendem? É proibido. Não, a palavra do Senhor diz claramente que o filho e a filha devem ser disciplinados. Mas você não vai querer agora estar lá um galalau de 30, 40 anos, você não vai querer fazer isso agora. Não, quando era pequeno que você tinha que fazer, quando era pequeno que você tinha que praticar, mas não, é o reizinho do seu coração. Não, é o reizinho do meu, vai ter tudo, eu vou dar tudo, eu vou fazer tudo. Você já deve ter ouvido, você estragou esse menino, quem já ouviu isso? Você estragou essa menina. Às vezes isso é trocado para o pai ou para a mãe, né? Às vezes o filho, durante a geração toda, já sabe para quem ele vai. Eu não vou para o meu pai não, porque meu pai eu vou para minha mãe, porque minha mãe é melhor. Ou então, eu não vou para minha mãe não, porque minha mãe é mais sargentona, eu vou no meu pai. Né? Os filhos têm o quê? Preferência. Aí sempre no casamento tem aquele que vai falar assim, você estragou esse menino, fulano. Você estragou essa menina, Beltrano. Um joga o quê? Para outra criação. Mas a criação é dos dois. A palavra do Senhor diz que a disciplina, irmão, livra os filhos da insensatez. Hoje você não tem mais as palmadas, mas hoje você tem a palavra. Fale. Mas fale com palavras sábias. Não fale irritando os seus filhos. Porque tem pai e tem mãe que quer falar irritando. Não entra na cabeça do filho uma coisa do jeito que você está explicando. Qual é a primeira coisa, ao invés de explicar direito, ter paciência, chamar para sentar, levar para comer fora, explicar de outra forma? Não tem paciência, você é burro. Você é burro, você não está entendendo?
Você é burra, você não aprendeu com essa idade ainda? Não irrita seus... Não, é estranho falar assim, né, gente? Mas acontece. Tem pais que parecem ter liberdade de falar isso com os filhos. Não, irmãos, não irritem seus filhos, é outra geração. Entra no mundo deles, se tornem os melhores amigos dos seus filhos. Se torne confidente dos seus filhos. E discipline eles. Converse, fale, chame, senta. Arruma momento. Para de correr. Para de correr. Tira o celular de perto. Para de correr. Senta, conversa, chama para comer fora. Não evite disciplinar o que, irmãos? A criança. Se você a castigar com vara, ela não o quê? Então, irmãos, a criança não é o reizinho do seu coração. Se você ensinar, se disciplinar, talvez está sendo chocante você falar, disciplinar com vara, a Bíblia é a favor, a Bíblia não está sendo a favor de espancar, de bater, irmão, é disciplina. O que está dizendo? Disciplina, ensinar. E se preciso for falar, não pode, disciplina. Hoje, talvez sendo criança, você pode, amanhã sendo adulto, você não, mas a disciplina não mata ninguém. Não mata ninguém. Mas não, filho, para menino, para menina, o filho fazendo tudo, pulando, fazendo coisa e mexendo no outro, quebrando ali, quebrando assado. Para, amor, coração, já viu isso? Esses dias no aplicativo, o menino estava no teto do carro assim, aí, puxando a luz assim, ó, puxando a luz, eu falei, meu Deus do céu, vai quebrar a luz. E os pés na onde? No banco, ó. Para, amor, carinho, o titio não gosta, olha a cara do titio lá, e a mãe, calma, coração, não faz isso, amor. Disciplina, irmãos, disciplina, castigo, não vai ter o celular, essas coisas disciplina o seu filho. Disciplina sua filha. Não diga sim para tudo. Amém? Porque isso ajuda, isso ensina, isso ajuda, isso o quê? Sabe por quê, irmãos? Olha só. Capítulo 24 do livro de Provérbios. Nós já estamos encerrando. Capítulo 23. Capítulo 23. Versículo 24 agora. Olha o que diz. Quem se nega a castigar seu filho, não o quê? Quem o ama, não hesita em o quê? Está vendo o que ele está dizendo? Não está dizendo espancar, bater. Ele está dizendo disciplina, ensinar. Isso é amor também. E agora partindo aí para os últimos, para nós encerrarmos. Provérbios capítulo 29. Provérbios capítulo 29, as mamães aí, ó. 29, versículo 15. Vamos lá. Vamos lá, Provérbios capítulo 29, versículo 15. A vara da correção dá o quê? A vara da correção dá o quê para a criança? Mas a criança entregue a si mesma, deixa a criança ser criança, envergonha o quê? Sua mãe. Isso acontece no mercado às vezes, né? A criança rodeia assim, não é? Se joga no chão, o pai e a mãe ficam assim, ó, para menina. Para, e todo mundo olha, não é isso? Às vezes, se nós deixarmos isso passar direto, irmãos, ou na juventude, ou na adolescência, ou no tempo de criança, ou na forma adulta, vai haver vergonha. Vai haver vergonha. Glória a Deus. E agora eu prometo encerrar. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Olha o que diz. Mas, se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr em prática a sua religião. Veja os pontos que a Bíblia fala sobre religião. Servir a Deus é ter uma religião? Não. Mas a religião praticada, ou seja, a prática de você verdadeiramente temer a Deus e ser uma pessoa que religiosamente segue o que ele diz,
diz que essa religião é essa aqui, ó. Cuidado com a própria o quê? Família. Retribuindo o bem recebido dos seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Então é mútuo, é pais e filhos, filhos e pais. É mútuo isso. Agrada a Deus. Mas se talvez nessa manhã você diz assim, pastor, eu não tive bons exemplos e eu não gostei de muita coisa que eu ouvi. Jesus também não gosta de muita coisa em nós. Mas ele morreu numa cruz por mim e por você. Jesus também não tinha motivo para me amar e te amar. Mas ele nos amou primeiro. Se você não teve exemplos dos seus pais, você tem o exemplo do maior dos maiores, de Deus. Só que o exemplo de Deus, irmãos, vai no mais íntimo do nosso coração. Porque Deus dá o seu único filho para salvar eu e você como filho. Deus, ele me acolhe, ele te acolhe, para que você receba amor e dê amor. Deus, ele me acolhe e te acolhe para que você seja disciplinado e ensinado, para que por meio do que ele ensina, você discipline e ame. Então logo, não é o que você aprendeu, as suas experiências, são boas, as que são boas você leva para a vida, as que não são, coloca numa sacola sem fundo, para ir ficando pelo caminho. Quem entendeu em nome de Jesus? Fique de pé, vamos embora para casa. Louvado seja Deus, amém, irmãos?